Meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela rádio, também queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através do Facebook e do YouTube, bem-vindos. Eu estou aqui diante do altar para fazer essa reflexão. Liturgicamente não é o lugar mais indicado para isso. A liturgia pede que ou se faça a reflexão da palavra, do ambão da palavra, ou se faça a reflexão da sede presidencial, aonde o presidente da celebração dirige, preside a liturgia. Mas hoje eu resolvi vir aqui diante do altar porque a nossa reflexão tem tudo a ver com isto aqui. Meu querido irmão, minha querida irmã, antes de mais nada, lhe digo que Jesus caminha conosco todos os dias, independente da nossa condição, independente do que somos, do que acreditamos, do que fazemos, Ele sempre caminha conosco. Ah, padre, mas então se é independente do que cremos, então tanto faz acreditar ou não, porque Jesus vai estar sempre conosco? Jesus vai estar sempre conosco. Mas o resultado, os frutos dessa presença poderão não ser colhidos se eu não tiver de acordo com aquilo que a própria palavra ensina e não consiga, a partir disso, fazer a experiência da presença de Jesus. Eu diria que é a mesma coisa que, de repente, você estar na cozinha, na hora do almoço, e a comida estar ali à tua disposição, o feijão, o arroz, a carne, só que você não comeu, você não se alimentou. A comida estava ali, mas o resultado desta comida não foi nenhum, foi zero, porque você não se alimentou. Mas saiba de uma coisa: se você resolver fazer a experiência de se alimentar, com certeza esse alimento vai produzir os frutos inúmeros dentro do teu corpo e dentro da tua vida. Assim como esta presença de Jesus que está ao teu redor todos os dias, se você fizer essa experiência de se alimentar com esse Jesus, aí sim os frutos na tua vida vão ser inúmeros. Eu fico pensando naquela frase que Jesus Cristo disse para os discípulos: como sois lentos, como sois tardos em entender o que essas coisas, ou o porquê que essas coisas aconteceram. Como vocês são lentos em entender tudo aquilo que os profetas falaram. Hoje essa frase poderia ser dita assim para muita gente: como vocês são lentos para entender tudo aquilo que Cristo, tudo aquilo que Deus, tudo aquilo que o Espírito Santo está soprando, está falando através da igreja. Porque a igreja hoje, para nós, é a marca do profeta, é a marca da profecia. Hoje a igreja para nós é presença real de Cristo. Hoje a igreja para nós é o lugar aonde Jesus Cristo age. Hoje a igreja para nós é o lugar de fazer a experiência de Deus. Então não seja lento, não seja devagar, não seja preguiçoso em entender aquilo que a igreja hoje ensina com toda a autoridade bíblica e com toda a autoridade histórica da presença de Deus através do Espírito Santo, através do próprio Jesus, nos ensinando e nos orientando todos os dias. Assim, querido irmão, querida irmã, tendo dito isso,
queria dizer para você que não existe experiência maior de Jesus do que aquela feita na união de duas coisas: a união da palavra, do altar da palavra, onde nós acabamos de nos alimentar, aonde você acabou de escutar a primeira leitura, aonde você acabou de escutar o salmo cantando, aonde você acabou de escutar a segunda leitura, aonde você acabou de escutar o evangelho. E ao acolher essa palavra, como naquele exemplo que eu dei do alimento, porque a palavra não só está aqui ao teu lado, mas ela precisa ser alimentada, ela precisa ser ingerida, ela precisa ser acolhida dentro do nosso corpo, dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, dentro da nossa vida. Agora, não existe experiência maior de reconhecer Jesus do que aquela feita pela palavra e depois aqui pela Eucaristia. Porque veja bem, no caminho todo, Cristo falou para os discípulos a palavra. Começando pelos profetas, lá no comecinho pelo Antigo Testamento, e até os dias de hoje, Jesus foi explicando a Escritura. E o que acontecia com os discípulos nesse momento de explicar as Escrituras? O coração começava a arder, mas ainda eles não tinham reconhecido plenamente Jesus. E é esse o centro de toda a minha reflexão. Para reconhecer Jesus Cristo totalmente, é preciso sim nós fazermos uma experiência da palavra. É preciso sim nós comungarmos da palavra. Mas só vamos ter uma experiência plena de Jesus quando depois da palavra nós voltarmos aqui para o altar da Eucaristia. Só vamos ter uma experiência plena de Jesus quando nós fizermos esse caminho. Depois da palavra, participar da Eucaristia. Porque foi ali, depois de alimentado da palavra, quando Jesus Cristo partiu o pão, é que eles finalmente reconheceram Jesus. Qualquer semelhança com a nossa missa não é mera coincidência. A nossa missa tem essa estrutura. Cada vez que você sai de casa para vir para a igreja, ou agora nesse tempo que você não está conseguindo sair de casa para vir para a igreja, mas você faz essa experiência de colocar no caminho as tuas alegrias, as tuas tristezas, os teus momentos de coisas boas, os teus momentos ruins. Quantas vezes você sai da tua casa para vir para a igreja e você pensa assim: eu vou para a igreja porque eu quero receber uma bênção de Deus, eu quero fazer a experiência dele, eu quero colocar as minhas dúvidas, eu quero colocar minhas dificuldades diante de Jesus. E mesmo quando você não saiu da tua casa hoje para fazer esse caminho para vir para a igreja, mas você colocou as suas intenções, você pediu: Padre, reze por mim que estou doente, Padre, reze por mim porque perdi alguém da minha família, Padre, reze por aquele falecido, Padre, reze para que tenha chuva. Tudo isso são coisas que a gente vai colocando no caminho até chegar à experiência com Jesus. E essa experiência é nos alimentada pela palavra, aonde tudo aquilo que vivemos e tudo aquilo que somos é iluminado pela palavra na Santa Missa, e depois termina com a presença mais profunda e mais significante que nós temos, que é Jesus Cristo plenamente presente na sua igreja, na sua vida, através da Eucaristia. E no final da missa, o que acontece? O padre dá a bênção e diz o quê? Ide em paz, ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. O que aconteceu naquele momento
na experiência dos discípulos de Emaús? Eles reconheceram Jesus ao partir o pão e daí foram dormir porque já era tarde? Não. Já era tarde antes de Jesus Cristo entrar, como eles disseram mesmo, já é tarde, né? E a noite vem chegando, fica conosco, Senhor. Então depois que fizeram a experiência e reconheceram Jesus, foram dormir? Não, mas voltaram para Jerusalém. Eu fico pensando, nós não sabemos exatamente que distância era Emaús de Jerusalém. Alguns falam de 11 quilômetros, alguns falam de mais de 30 ou até mais quilômetros de distância. Pense você, caminhar à noite, quilômetros e quilômetros e quilômetros, até chegar em Jerusalém. E por que eles fizeram isso? Porque eles tinham feito a experiência de Jesus. E depois de fazer a experiência de Jesus, através da palavra e através da Eucaristia, não tiveram mais medo e voltaram a anunciar. Se encheram de alegria, se encheram de coragem e foram anunciar. E esse é o convite para você nesta manhã. Depois de você trazer diante de Jesus toda a tua realidade, toda a tua vida, as tuas alegrias, as tuas tristezas, as tuas realizações, as tuas dúvidas, e depois de alimentar pela palavra, e depois de alimentar pela Eucaristia, e reconhecer plenamente Jesus na palavra e na Eucaristia, ide, porque a missão é grande. Eu não quero ser muito repetitivo, mas eu só queria repetir uma frase, e muitas vezes eu faço questão de colocá-la. Eu acho que hoje é o momento novamente. O mundo não estaria tão ruim se todos tivessem no coração essa ardência, se todos sentissem que esse arder no coração de querer fazer coisas boas, ou a iniciativa de fazer mais coisas boas ainda, fosse reconhecida que é de Jesus. O mundo não estaria ruim se todas as pessoas tivessem Jesus no coração. E se não temos Jesus no coração ainda, talvez é por falta de pessoas, é por falta de cristãos, católicos e tudo mais, que tenham coragem de enfrentar a noite, de enfrentar a escuridão, de enfrentar os medos, de enfrentar tudo que vem pela frente para anunciar: eu vi Jesus, eu fiz a experiência com Jesus. E é essa experiência que eu lhe trago agora. Que bonito seria se nós fizéssemos aquela experiência dos apóstolos, de dizer, né, para aqueles que precisam: eu não tenho nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, Jesus Cristo. Que você faça isso também. Semeie Jesus Cristo verdadeiramente na vida de todos os povos, depois de fazer a experiência profunda da palavra e principalmente da Eucaristia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.